Notícia para começar a semana bem no Flamengo. Alta cúpula quebra o silêncio sobre chegadas e Gabigol. Vamos comentar aí também, segue o líder no Campeonato Brasileiro. Várias outras notícias aí do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sino, deixou o like. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, madrugadão rubro-negro, às 5 horas da manhã, o seu café da manhã com o Mengão e com o Pedrão, minha rapaziada e minha parceira rubro-negra, tá aí, ó, segue o líder, Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro com 14 pontos, o Bahia tem os mesmos 14 pontos que o Flamengo, mas o saldo de gols é 4, é de 4 a mais que a equipe do Bahia. O Flamengo com essa goleada sobre a equipe do Vasco tem o melhor saldo de gols da competição. E foi importante o Flamengo ter esse tipo de vitória ontem, acachapante, humilhante. O Flamengo esculhambou o time do Vasco da Gama. Gente, os seus filhos, os seus netos, seus bisnetos, tataranetos vão falar sobre essa vitória de ontem do Flamengo. Foi algo histórico, memorável, como diria João Guilherme, que a gente viveu ontem, né? É líder do Campeonato Brasileiro e a gente sabe como é importante o Flamengo ter saldo de gols no Campeonato Brasileiro, porque no ano passado o Flamengo só não venceu, aliás, não só por isso, mas ficou sem chance na última rodada justamente por conta do saldo de gol. Então nesse ano é isso aí, pé no acelerador, não tem que ter pena, porque já tá 3-1, jogador a mais, administrar deixa pra quem faz faculdade de administração, ou então pra quem tem algum negócio pra administrar, entendeu? Pegou, tem que passar o carro, tem que passar-lhe o carro, é isso aí mesmo. Gente, vamos lá minha rapaziada, Pedro em 2024... é um deboche, como diria João Guilherme. São 23 gols na temporada toda, se a gente for juntar os amistosos. 5 de pênalti, 4 de cabeça, 1 de joelho, até gol de joelho o cara fez. 1 de pé esquerdo, 3 de pé esquerdo, aliás, 1 de peito, 15 de pé direito e 23 dentro da área. O cara faz gol de cabeça, faz gol de joelho, faz gol de peito. Demole daqui a pouco vai terminar a temporada, o peso vai até gol de bunda. Até gol de queixo, daqui a pouco ele tá enfiando o queixo na bola, tá fazendo gol, um negócio impressionante. É gol, 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 e foi pescar, hein? Foi pescar, rapaz. Os atletas do Flamengo receberam folga de 3 dias, não tem treino hoje, não tem treino na terça-feira, não tem treino na quarta-feira, o Flamengo só volta a treinar na quinta-feira. Eu que vim aqui, larguei o cerol, porque é folga, tá aí, ó. Dou a mão à palmatória pro Tite, meteu 6-1, Quem sou eu? Sou um bosta pra falar que o time não vai folgar. 6-1 num clássico? Tá aí. 3 dias de folga, né? Ele foi pescar ontem com o Davi Luiz, ele até publicou nos stories, né? Partiu pesca noturna. Aí marcou o Davi Luiz maluco. Pois é, o Davi Luiz levou o Pedro aí pra essa furada aí. Sabe, furada nada. Eu adoro pescar. Na minha época, eu era menorzinho, eu pescava pra caramba. Agora tá meio difícil, que é muito trabalho. Cara, a goleada de ontem, além de o Flamengo humilhar o Vasco, é sempre maravilhoso você ver o Flamengo humilhando o Vasco, e ultimamente vencendo, né, rotina, né, o Sampaoli meteu 4-1 pra cima da equipe do Vasco, essa goleada ajuda muito o Tite, ela ajuda, porque tem fama de retranqueiro, tem fama de que fez 2-0, recua o time. Dessa vez, não. Dessa vez meteu 6. 6 com um jogador a mais, podia administrar, não administrou, foi pra cima. O Tite já entrou pra história do Flamengo, porque foi a maior goleada da história do clube de regatas do Flamengo em cima do Vasco. Nenhum outro treinador que dirigiu o Flamengo na história fez 6-1 pra cima da equipe do Vasco. Nenhum! E eu vou falar um negócio pra vocês. O árbitro acabou o jogo antes do 45, hein? Eu não sei se vocês repararam a situação, mas o Braulio da Silva Machado acabou o jogo antes dos 40. Ele não deu nem acréscimo e acabou antes do 45. Né?
de pena que ele tava do Vasco. Mas não tem que ter pena não, porque saldo de gols não é mata-mata, é campeonato de ponto corrido, saldo de gols em pó. Mas ele acabou antes que eu vi, tá? O pessoal tá alegre, mas eu vi essa situação. Pedrão tá chato pra cá. Não, mas eu vi. Eu vi isso aí. Goleada histórica do Flamengo, o GE publicou a matéria em cima do Vasco, mostra o abismo entre os dois clubes hoje. É um abismo, assim, grotesco. É um abismo bizarro que existe entre Flamengo e Vasco hoje. São duas instituições que tomaram dois rumos completamente diferentes. O Vasco foi pro lado do amadorismo, foi pro lado da bravata. Tá aquele Josh Wand lá, americano, dizendo: ah não, porque esse é o último ano que o Vasco vai estar atrás do Flamengo financeiramente. Tá aí mais um ano atrás e toma de 6. E os caras comemorando o Payet. Ah, porque o Payet e o Payet. A rapaziada me parou até lá no Maracanã. Um abraço pra rapaziada do Maracanã. E aí, o Edmundo comentou no seu canal no YouTube o seguinte: o Payet não fez nada com a camisa do Vasco ainda. Sobressai num jogo contra um time pequeno no Carioca. O Edmundo falou isso, presta atenção. Dá um passe no jogo contra o Vitória, mas é muito pouco. Craque foi o que fez o Arrascaeta. Flamengo perdendo e ele chamou a responsabilidade. Exato, tem comparação, pessoal falando que Payet é melhor que o de Arrascaeta. Eu já disse e repito, o Rodinei tem título no Olympiacos, jogando pra caramba, o Payet não tem. O Ilharão foi lá pra fora, venceu o título, Copa da Turquia, lá na Europa, e o Payet não tem título na Europa. E o cara é francês, vocês querem comparar o Payet com o de Arrascaeta como? Como vocês querem fazer isso, rapaz? Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu todos os 5 e fez 16 gols e sofreu apenas um gol, justamente esse do Verratti, hein? Aliás, eu já tava ficando puto com essa história desse gol do Verratti, e aí o Flamengo do nada, meteu 6-1. Pedro marcou em todos os últimos 5 jogos do Flamengo, sendo 6 bolas na rede no total. Eu tô falando, todo jogo ele crava o dele. É impressionante, é surreal que o Pedro vem jogando, gente. E olha, a gente dá sorte que o Dorival já listou o nome aí, viu? Porque se não tivesse listado, muito provavelmente ele ia levar o Pedro. E falando em abismo entre Flamengo e Vasco, se liga nesses números aqui. O Flamengo finalizou 30 vezes na meta e 18 vezes na direção do gol. O Flamengo finalizou 18 vezes na direção do gol e 30 o total de finalizações. O Vasco finalizou 2 vezes. O Flamengo teve uma posse de bola de 73%, o Vasco 27%. O Flamengo teve 38 ações dentro da área do Vasco, o Vasco 5. E não é porque ficou com um a menos, mas no primeiro tempo já estava massacrando. E o Kleber Xavier foi perguntado sobre isso. Aliás, o Tite não foi para entrevista coletiva por conta de um procedimento que ele estava fazendo para aliviar as dores no joelho. O que acontece? Ele tem um problema no joelho. Ele operou esse joelho, tá tudo certo. Só que agora ele tá com um problema no outro joelho. O joelho que não foi operado. O Matheus Bach até falou um nome esquisito, Slinsky. Pô, peço perdão, tá, gente? Ele falou lá com a gente na coletiva, é um nome estranho pra caramba, né? Suvin, sei lá, uma parada dessa aí, com Insky, sei lá. E aí ele tá com esse problema, ele fez um procedimento, tá? Pra aliviar as dores, então ele não foi pra entrevista coletiva. Quem foi o Kleber Xavier e o Matheus Bach. E o Kleber Xavier falou que o time realmente começou mal, mas que eles fizeram uma alteração ali, né, no time do Flamengo. E aí, foi mal. E aí eles conseguiram, né, retomar ali a partida que o Flamengo de fato não começou muito bem, mas depois, meu amigo, né, passou o carro, né, em cima da equipe do Vasco, né, uma coisa assim realmente que irreconhecível, né? Irreconhecível não, totalmente conhecível a equipe do Vasco. Mais goleadas aplicadas. Você sabia que o Flamengo, segundo o levantamento feito pelo jornalista Rodolfo Rodrigues, tem 75 goleadas no Campeonato Brasileiro entre 2003 e 2024? Desde que o campeonato começou a ser de ponto corrido. Você sabia que o Flamengo é o time na era dos pontos corridos com mais viradas realizadas entre 2023 e 2024? 52 viradas, números também do Rodolfo Rodrigues, que é um cara muito especialista
né, nesse campo dos números, né? E nesse ano, a informação que chegou foi que o Flamengo não tinha virado o jogo ainda e finalmente saiu atrás do placar e conseguiu virar o jogo, né? E virou bem virado, né? Bota virada nisso aí, né? Gabigol publicou nas redes sociais uma passagem bíblica, né? Ele publicou uma palavra da Bíblia que eu vou ler aqui. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos, né? Coríntios, capítulo 2. Gente, deixa eu falar um negócio aqui com vocês. Bacana, né? Esse versículo bíblico. Só que, gente, falar um negócio pra vocês aqui. Eu gostei demais do gol do Gabriel, mas eu acho que o Gabigol ele tem que parar com essa parada de perseguição. Não tem ninguém perseguindo ele. Se o negócio ficou ruim pro lado dele, foi porque ele vestiu a camisa do Corinthians, entendeu? Eu discordo completamente disso. Muito pelo contrário. A torcida do Flamengo estava apoiando ele, né? Tudo bem, teve o lance lá do fiscal, coisa e tal, pode até ser, mas a maioria das pessoas apoia o Gabriel. Então, sinceramente, esse papo foi perseguido, foi... E assim, comemorei demais o gol do Gabigol e torço para que ele faça ainda mais gols. Não vaio ele. Enquanto estiver em campo com a camisa do Flamengo, eu não vou vaiar, né? Principalmente que ele tá defendendo ali o Flamengo. Só que também, calma aí, né? Vamos definir mais jogos, vamos fazer aí um gol numa decisão, porque foi o 6º gol do Flamengo. Pedrão, que ele tá desmerecendo o gol do Gabigol? Não tô desmerecendo, cara. Eu gosto do Gabriel, inclusive, eu até esqueci, eu ia botar de novo o boneco do Gabigol ali. Só que parece que é uma coisa, estão perseguindo. Eu não vejo, sinceramente, dessa forma. É o que o Tite e o Matheus... É trabalho, é trabalhar. É o dia a dia, é treinar a finalização. Tudo bem, tá de folga até quinta, mas é treino físico. É o trabalho que vai devolver o Gabriel ao lugar do qual ele não deveria ter saído, mas saiu por culpa dele. Pelo menos essa é a minha avaliação sobre o Gabigol. Eu gosto dele, inclusive já fui chamado muito de Gabizete aqui. Agora, você tá perseguindo? Sinceramente, não vejo dessa forma, tá? Ele passou ele falou com os jornalistas, né? Sobre ter vestido a camisa do Corinthians, ele falou: eu me arrependo, errei. Foi uma coisa sem pensar, uma coisa que não teve nenhuma intenção. Eu estava tranquilo na minha casa, eu me identifico com o Flamengo. Pra mim, a questão é essa. Eu amo jogar no Flamengo, eu amo morar no Rio de Janeiro e eu espero ficar aqui por muito tempo, disse Gabigol, o atleta Gabriel Barbosa, em entrevista à Rede Globo e ao Sport TV na saída do campo. E aí ele, passando pela zona mista, ele comentou também com o Gabriel Orfo, que é repórter lá do Paparazzo, né? E com os outros jornalistas que estavam ali também, falando que é sempre especial marcar um gol pelo Clube de Regatas do Flamengo, né? O Orfan perguntou, é sempre especial fazer gol no Vasco? Ele, não, todo gol pelo Flamengo é especial, saiu bem aí nessa pergunta o Gabigol. Mas no Vasco realmente tem um gostinho especial, né, Gabigol? Vamos colocar assim. Gente, o negócio é o seguinte, o Flamengo vai sofrer agora um verdadeiro desmantelamento, infelizmente, tá, nação rubro-negra? O Flamengo muito provavelmente vai ter que ir a campo com, né, durante a Copa América, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, ou Davi Luiz, ou Léo Ortiz, enfim, apesar que o Léo Pereira vai voltar. Ayrton Lucas, não vai ter o Matias Vinha, né? Ainda bem que o Ayrton Lucas daqui a 15 dias, né? E aí já passaram, assim, desde a partida contra o Milionário, já daqui a uns 10 dias. Contra o Grêmio, o Ayrton Lucas já deve estar apto para jogar. Igor Jesus, tem que ver como é que tá o Alan aí, né? Vai ter reavaliação, né? O Tanuri até comentou lá na zona mista, dizendo que vai ter reavaliação, não se sabe ainda qual é a situação dele. Tomara que não seja nada grave. Gerson, Lohan, Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Esse vai ser o time do Flamengo. Pelo menos vai ter o Pedro, né? Pelo menos vai ter o Pedro pra Copa América. E aí, Pedrão, quais partidas o Flamengo vai ser desfalcado? Ó, contra o Grêmio... Olha só, contra o Grêmio é dúvida ainda. Por quê? Porque tá um tititi. Porque o Varela, o Vinho de la Cruz não vai pra seleção, Pedrão. Calma lá. O que foi dito pelo assessor do Flamengo lá
lá na coletiva é: eles não vão pro amistoso no México. Eles vão pegar o avião, tá? Eles vão pro Uruguai, vão ficar treinando no CT do Uruguai, e aí o Flamengo tá tentando uma liberação deles para que eles voltem, joguem contra o Grêmio, e aí depois eles vão pros Estados Unidos para jogar a Copa América. O Flamengo tá tentando resolver essa situação. Então, não tá confirmado que eles vão jogar contra a equipe do Grêmio, tá? E aí é o seguinte, o Flamengo vai ter desfalque contra o Atlético Paranaense fora de casa, um jogo chave, né? Porque o Atlético tá lá em cima também, apesar de ter perdido o Fortaleza. Contra o Bahia no Maracanã, um Fla-Flu, contra o Juventude, contra o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro fora de casa e contra o Cuiabá em casa. E ainda tem contra o Fortaleza dia 9 ou 10 de julho, tá? E contra o Inter dia 16 e 17 de julho, porque tem que ver até onde o Uruguai vai chegar. Então a parada é o torcedor rubro-negro secar o Uruguai. Que isso, Pedrão? Nós vamos secar o De Arrascaeta? Pô, gente, infelizmente, cara, é o que dá pra fazer. Porque o Flamengo é líder da competição, gente. Isso é sério. Um campeonato pode ser perdido por conta dessa situação. Então, esse momento aqui que o Flamengo vai viver de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos, o Flamengo tem que somar o máximo de pontos e reduzir o dano. Então eu vou torcer contra o Uruguai, que o Uruguai perca na primeira fase. Na hora eu vou ver, eu vou acabar torcendo pelo Arrascaeta, que eu não consigo. Mas, cara, não dá, bicho. Vocês viram o que o Arrascaeta fez ontem? E tava um tempo sem fazer, estavam 3 meses sem marcar um gol. E ele foi lá sem participar de um gol. E foi lá, fez gol, participou de gol. A jogada dele do gol do BH girando em cima do cara do Vasco lá, dando chapéu no Maicon, God of Zaga, né? Apelido que a torcida do Vasco deu pra ele. Davi Luiz se emociona ao celebrar o título de Rodinei na Europa. O zagueiro rubro-negro relembrou a convivência com o lateral no Flamengo e exaltou o lado humano e atleta de Rodinei. Né, foi pergunta até do ciclista rubro-negro, lá do Marco Louro do Time Web Sport. Parabéns ao ciclista rubro-negro pela grande pergunta que ele fez. Né, o Davi Luiz se emocionou na resposta, né, chegou a comentar que ele competia, né, com o Rodinei sobre quem vai chegar primeiro. Quem chegava primeiro era sempre o Davi Luiz, né? E aí teve um dia que ele deixa o Rodinei chegar primeiro, aí o Rod fica alegre. Pô, a situação realmente bem bacana. E ó, o Rodinei faz falta pro Flamengo, viu? Falar um negócio pra vocês. E hoje tem sorteio da Copa Libertadores da América. O Flamengo pode enfrentar 50% é brasileiro. Fluminense e São Paulo, o primeiro do grupo C, que pode ser o Grêmio ainda, tá? Vai definir aí ainda. Júnior Barranquilla, Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro e River Plate. Eu vou dar 2 palpites aqui, eu quero que vocês deixem o palpite de vocês aí. Ou vai pegar o River Plate, ou vai pegar o Bolívar. Anota o que eu tô falando pra vocês. Ou vai pegar o River, ou vai pegar o Bolívar. Marcos Braz diz conversa sobre especulações envolvendo... E ó, vai ter react aqui, eu quero todo mundo no react, às 11h30 da manhã, 11 horas da manhã, eu vou abrir live aqui com o Marquinhos pra fazer react, quero geral, hein? Vou ficar de olho. Gente, o Marcos Bright conversou sobre Danilo, sobre Oscar, sobre... Gente, é aquilo, ele vai deixar pra tratar isso aí quando abrir a janela, ainda mais depois de uma vitória de 6-1, não tem a menor necessidade dele vazar uma situação de que... Mas vai vir jogador. A informação da alta cúpula é que vai vir jogador e jogador de peso, porque eles querem, sobretudo, vencer o Campeonato Brasileiro, que não vence desde 2020, ano eleitoral. E falou sobre Gabigol. Por razões óbvias, vamos tratar a possível renovação do Gabigol depois do julgamento que vai ser no dia 7. Então, assim, o Gabriel é do Flamengo. Tem contrato até o fim do ano. Numa situação normal, já deveria estar de contrato renovado. Não foi possível por uma série de motivos. Acredito que depois da sexta, que vai ser no dia 7, né? Vai ter animação essa data FIFA aí, mesmo. Não vai ter jogo, mas vai ter animação. Com calma e tranquilidade, vamos analisar quais são os próximos passos. A informação que eu tenho, eu mantenho. Mesmo com o gol, por enquanto, é de não renovação. Agora, eu torço para ele que comece a fazer gols, que eu gosto dele, eu quero que renove. Mas para isso tem que justificar, não tá justificando. Né? Ontem entrou e fez gol. Parabéns a ele. E a torcida ficou alegre.
Pelo menos a maior parte que eu reparei lá. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações brunegras.